acontece e o que a gente vê, pode gravar aí, gente, e o que a gente vê é o sucesso, né? O centro universitário impactando, né, no local que vocês se propõem aí a dimensionar e empregar aí as práticas, levar os alunos aí nas práticas terapêuticas ocupacionais para que a população tenha o melhor da gente. E fico muito contente também com a qualidade dos alunos que a gente recebe no campo profissional. Aliás, não é mérito só de vocês, o terapeuta ocupacional ele já vem preparado para a vida profissional, né? Ele já vem da academia muito calibrado, e aí é só a gente lapidar, né? Eu digo a gente enquanto formadores e tal, envolvidos em pós-graduação, em regulação, em ética, em deontologia, mas o profissional terapeuta ocupacional, ele vem com muita qualidade para a prática, isso é muito bom para a profissão como um todo, e isso tem bastante a ver com a aula que eu vou dar hoje aqui com vocês, que é sobre as especialidades da terapia ocupacional, né? É o além, ok? Nos formamos, estamos preparados para a vida profissional, quais são os próximos passos, né? Então, a gente vai ter um pouquinho disso hoje. Essa aula, gente, ela dá gancho para a aula de amanhã também, às 16 horas, então eu tentei fazer alguma consonância para a gente entender o amadurecimento que a gente vai chegando, que deve culminar aí na autonomia da profissão, na nossa independência em termos de regulação e tal. Então, fica a consideração para que vocês estejam presentes amanhã às 16. Eu preparei um material bem cuidadoso e com bastante carinho para que todos aproveitem, né? Eu gosto de falar muito de especialidades, aliás, eu gosto de falar muito, né? Na verdade, no geral. E quando é sobre terapia ocupacional, então, eu me encanto e tenho grandes motivos para isso. Em um determinado momento, assim que eu me formei, eu fui para uma grande instituição trabalhar, e lá eu tive a necessidade de buscar uma pós-graduação específica para dar conta da onde eu estava me envolvendo e das demandas dos pacientes que apareciam. Então, aí eu fui fazer a especialização em terapia da mão, assim como outros colegas buscam outras especializações. Então, o que faz sentido para a gente no momento em que a gente se forme, que a gente está na prática e que a gente tem que buscar para implementar o nosso olhar para esse calibre que eu falei no comecinho, né, que todos devem buscar, e a gente segue nesse aprendizado até o final da vida. Não é porque a pessoa é livre docente que ela não vai querer saber mais nada, ou ela já sabe tudo. Na verdade, é o contrário. Quanto mais você sabe, mais você abre a cabeça para saber. E é uma coisa, assim, muito interessante esse processo. Ao passo que o contrário é verdadeiro. Quanto menos você se envolve em estudos, em saber mais você se limita aí. E a gente tem falado muito de crenças hoje em dia, e você acaba estabelecendo algumas verdades que às vezes não vão de encontro ao que realmente a realidade quer ou espera de nós, né? Até enquanto terapeutas ocupacionais. Então, essa aula ela vai nessa dimensão. Eu achei, pessoal, a frase no site de vocês, lá da FMABC, né, e mais especificamente dentro dessa nova nomenclatura, o Centro Universitário de Saúde ABC, no curso de terapia ocupacional, a frase terapia ocupacional do nascer ao envelhecer, do brincar ao trabalhar, a ação humana para adaptação e inclusão no cotidiano. Então, essa frase me chamou bastante atenção, ela é bastante contemporânea, e aí quando a gente começa a estudar ciência ocupacional, a gente vê que ela vai de encontro ao que a gente tem de preceitos aí para a nossa prática. Então, eu queria enaltecer essa frase, vocês foram muito felizes. Amanhã eu vou poder explorar um pouquinho mais esse amadurecimento da profissão, mas brevemente, quando a gente olha os ciclos de vida, do nascer ao envelhecer,
né? As atividades humanas, do brincar ao trabalhar, os papéis ocupacionais aí implícitos, e o nosso olhar sobre o desempenho nesses papéis, tudo isso é ciência ocupacional, tudo isso é um olhar sobre o cotidiano, e tudo isso vai de encontro à terapia ocupacional mais contemporânea que a gente tem, onde eu, particularmente, e muitos outros colegas, encontramos aí no modelo da ocupação humana uma grande expressão de base, uma grande base, na verdade, um grande modelo para explorar aí, em termos de prática, e dentro disso, essa questão dos papéis ocupacionais, do olhar sobre da nossa análise, da nossa avaliação sobre desempenho ocupacional, de quanto nós devemos ser criteriosos em relação a isso, e aí é que entram as especialidades, as especializações e depois as especialidades, como a gente vai ver, e assim a gente vai se construindo e dando a identidade cultural para a profissão. Então, hoje, se eu pudesse nortear de alguma forma, longe de eu ter essa pretensão que eu sou referência, mas para eu me organizar sistematicamente, eu tenho para mim que a gente vem dessa questão da ciência ocupacional sendo estabelecida como modelo e uma disciplina lá na Universidade da Califórnia do Sul, década de 90, e aí referenciando e sendo referenciado por outros países que estão nessa dinâmica de olhar, né, e se instrumentalizando nesse sentido com instrumentos excelentes aí de avaliação, inclusive, e assim a gente vai crescendo e estabelecendo a nossa identidade. E aí, compondo com tudo isso, a identidade contemporânea, né, compondo com tudo isso, vem as especialidades. E o que mudou em relação às especialidades nessa evolução? Se vocês olharem ao longo da apresentação, vocês vão ver que as especialidades elas vêm em resoluções do COFITO de 2011 para cá, né? Talvez alguma anterior, mas que foi atualizada de forma mais contemporânea também, de 2011 para cá. Então, as nossas especialidades elas trazem essa carga do olhar em cima dos papéis ocupacionais e a nossa análise de desempenho dentro desses papéis, né, o desempenho ocupacional, fundamentadas aí, se a gente buscar, nas ciências ocupacionais, que é o grande salto que nós demos enquanto profissão. Por que a ciência ocupacional chama tanta atenção? Porque, antigamente, nós olhávamos muito para sintomas, para questões mais peculiares das doenças, e baseados em modelos em ciências sociais ou comportamentais que eram de acesso geral, né, de várias outras profissões, inclusive da terapia ocupacional. E aí, quando vem a ciência ocupacional, a ciência da ocupação humana, a gente passa a se encontrar dentro disso e aí olhar a questão em grandes ciclos ou na expressão da atividade humana. Por isso que vocês não vão ver uma especialidade da terapia ocupacional como é a fisioterapia ou como é a medicina, né, que, por exemplo, estabelece ali um critério que leva a um diagnóstico. Por exemplo, na fisioterapia, dermatofuncional, ou então ortopedia e traumatologia, ou então alguma coisa mais específica, como terapia aquática. Nós não, nós na terapia ocupacional vemos a coisa mais ampla, e vocês vão entender um pouquinho melhor isso ao longo da aula. E é tão bonito isso que também vai de encontro a um outro pensamento que eu tenho, que eu quero compartilhar com vocês e deixar de marco aqui, que isso é expressão do olhar integral sobre o ser humano e, por consequência, humanizado que o terapeuta ocupacional tem. Isso chama tanta atenção na prática, quando a gente sabe levar com competência, e aí entram as especialidades também, as especializações e as especialidades, que a gente acaba sendo imprescindível. É tão bonito ver um terapeuta ocupacional trabalhando do âmbito multiprofissional, que aí o médico já não consegue ficar mais sem o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo não consegue, o fisioterapeuta não consegue, a equipe precisa, o nutricionista, a equipe precisa do terapeuta ocupacional
para compor ali com as suas práticas, porque nós temos essa carga de olhar integral que consegue dar um algo a mais dentro dessa complexidade que o ser humano traz hoje e que a gente tem que saber abordar. Então, uma categoria só não dá conta dessa complexidade toda. É claro que nós podemos atender nossos pacientes de forma individual e como terapeutas ocupacionais, mas sempre manter na cabeça que, às vezes, a sua eficiência, a sua organização, o seu olhar para a efetividade, ele não está dependendo só de você. Por isso que tem outras 15 categorias da saúde, da assistência social e também da educação, que aí tem mais outras, que compõem hoje todo esse cenário multiprofissional, onde nós levamos as nossas boas práticas para compor e, assim, o paciente ter o melhor disso tudo. Ou o grupo que nós atendermos, ou o projeto que nós estabelecemos para uma determinada comunidade, ou qualquer intervenção terapêutica ocupacional que a gente leve aí para nosso atendimento. Muito bem. Gabi, controla o tempo para mim, que se deixar eu vou embora aqui, tá? Olha lá, então. Do ponto de vista organizacional, a gente tem as especialidades da terapia ocupacional chanceladas pelo sistema COFITO-CREFITOS, e quem faz a prova a prova de especialidade, né, são as associações de categoria, no caso a ABRATO, a TOSP. Então são as duas associações científicas e da prática profissional que nós temos, que fazem aí as provas para que o COFITO chancele essas provas e, assim, os CREFITOS possam apostilar o título de especialista na carteira profissional de vocês. Então, esse é o caminho. Por isso, né, não que seja obrigatório você ser associado, mas é uma boa prática, como vocês vão ver ao longo dessa aula, mas vocês precisam, independente de associados ou não, estar sempre ligados no que a associação traz para vocês. No caso aqui, a gente tem, de exemplo aqui, a Abrato, que hoje a gente tem um presidente lá incrível, que eu sou muito fã, Derivan Brito, que é luz dentro daquela instituição, e eu acredito muito que a gente vai crescer enquanto profissão com a presença dele. A gente tem a TOSP, que é a Associação de Terapia Ocupacional em Contextos Hospitalares, que tem a presença da Marísia, da Aide, da Mônica Stuck, que são terapeutas ocupacionais maravilhosas na geriatria e gerontologia. Então, além de vocês terem acesso a essas boas referências nas associações, e outras, né? Claro, a gente tem a Associação Brasileira de Integração Sensorial, a gente tem a Associação Brasileira Neurotraumato Ortopédica, a gente tem a Sociedade Brasileira de Terapia da Mão, e a gente tem os braços regionais da Abrato também, que são vários. Então, além de vocês terem acesso a essas boas referências das nossas associações, vocês têm também o acompanhamento de tudo que interessa para vocês em termos de especialidades, quando que é a prova, quando que vão abrir inscrições, e também no site do COFITO, do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, e também nos regionais, porque a gente acaba replicando nos regionais, região por região, para que todos tenham a evidência e o conhecimento. Então, só para vocês entenderem como a coisa se organiza. E aí, como que você chega numa prova de especialidade sem medo, sabe? Com garantia de sucesso, tendo se especializado. Então, se você gosta de saúde mental e se você quer prestar uma prova para ser especialista em saúde mental, você vai buscar uma boa especialização, quer seja na universidade que você vem de formação, e aí você tem N cursos de pós-graduação disponíveis lá, quer sejam nas instituições, nos institutos. Então, você vai buscar especializações aí chanceladas pelo MEC para se pós-graduar, adquirir a expertise, a competência
vai produzir ciência dentro disso, vai publicar, se for o caso, vai produzir evidência, vai colaborar com a sua profissão e ainda vai ter segurança de prestar ali um título de especialista com mais chance de sucesso nessa empreitada. Tá bom? Esse é o caminho das pedras aí para quem está começando ou para quem quer se reciclar, está na vida profissional, quer buscar novas áreas, é entender o que faz sentido para você dentro do que você está trilhando no seu caminho profissional, estabelecer um raciocínio lógico dentro disso em termos de crescimento, né, autogestão, e trilhar esse caminho. Tá? Tenho certeza que não só o curso de terapia ocupacional do ABC, mas tantos outros aí tem, e dentro de cada área de especialidade da terapia ocupacional, tem cursos de pós-graduação incríveis para vocês se envolverem. E mais legal ainda é que você não precisa esperar ter uma especialização para trabalhar. A gente sai bem preparado da universidade, comigo foi assim, com muitos outros colegas foram assim. Nós temos demanda de urgência para a inserção de profissionais no campo da prática, aqui no estado de São Paulo e no Brasil inteiro como um todo. Para vocês terem uma ideia, a RDC7 ela diz que precisa ter um terapeuta ocupacional referenciado nas UTIs dos hospitais. E aí, pasmem vocês que só aqui no estado de São Paulo são 700 UTIs, mais ou menos, né? Então, de cara, eu digo para vocês, olha, eu conto na mão quantos terapeutas ocupacionais têm envolvidos hoje em contexto hospitalar, em UTI, modo de dizer, claro, né? Tenho colegas maravilhosos, referências em contextos hospitalares hoje envolvidos, mas eu tenho um aporte direto aí de pelo menos 100, sem pensar muito, de 600 vagas só em contextos hospitalares. Para botar o quê? A fiscalização do regional atuando para aferir esse campo onde tem referenciamento de TO ou não e abrir ali a oportunidade de envolvimento do profissional em não tendo, tá? Eles atuam nesse sentido. Mas em algum momento conflita esse trabalho tão importante dos regionais diante da falta de profissional para se envolver nesses trabalhos. Por isso que o campo está aberto ainda e exigindo profissional com competência em contextos hospitalares. Então, fica a dica aí, por exemplo, desse grande campo, eu poderia apontar vários outros aqui, e vou fazer isso ao longo da aula, mas só para exemplo, para vocês entenderem que se eu falar para vocês que eu tenho 3.000 vagas hoje no estado de São Paulo, abertas, dependendo de profissionais, para se envolverem nisso e buscarem competência nisso para inserção, porque o campo está bem aberto, isso é real. Isso vai de encontro também a uma fala de um colega do sistema Cofito Crefitos, que administra, que é gestor lá do Crefito 10, Santa Catarina. Lá ele me colocou que ele teria vaga para 1.700 profissionais hoje, entendem, com competência para assumirem as vagas que podem ser abertas. Então, nós temos a felicidade na nossa categoria, e vocês, por estarem entrando nesse momento para o campo profissional, de encontrar muita riqueza, um campo muito aberto. E depende do que para o sucesso? Da competência, de buscarem se especializar, de buscarem as especialidades. Terem para dar o que a demanda está exigindo nesse mercado. Isso é um contraponto dentro da realidade do Brasil, onde essa semana a gente teve a notícia que são 14 milhões de desempregados, né? Então, o fato de eu, como gestor, enxergar que a terapia ocupacional, ela hoje está fora dessa estatística, né? E que se o profissional buscar a competência, ele vai se inserir, e a nossa base salarial, então, quem ganha mal ganha 2 vezes o código, o referencial nacional aí, né, estabelecido aí pela FENAFITO, né? Então, eu tenho hoje aí profissionais se realizando na profissão por conta de competência
e com salários que até um tempo atrás eram inimagináveis. Eu tenho profissionais ganhando 30 mil reais hoje de salário. É claro que isso é uma construção, mas eu garanto a vocês aí que quem estiver disposto a buscar e a trabalhar, na largada você já tem salários aí que ficam bem acima do piso salarial nacional, tá bom? Vamos lá. Perguntas depois vocês colocam no final, se vocês quiserem, tá bom? Deixa eu correr aqui, que eu ainda estou no segundo slide. Olá, qual a importância da especialidade para a terapia ocupacional? Eficiência e efetividade, se você se especializa, você vai ter maior poder de eficiência, propor a coisa certa, entender o raciocínio necessário para aquela demanda. E efetividade, né? Conseguir atingir o objetivo que você propôs. Né? Então, é ter o objetivo certo e conseguir sucesso nesse objetivo. Reconhecimento, então, o fato de você ter uma especialidade, você passa a não ser só o Adriano Conrado Rodrigues, você passa a ser o Adriano Conrado Rodrigues, especialista em X. Né? Então, isso compõe com você, agrega valor à sua imagem, te permite a buscar novas empreitadas, eu acho que você vai galgando passos ao longo da sua profissão. E também em termos financeiros, as pesquisas mostram hoje que quanto mais você se gradua, mais você se titula, mais você ganha. Então, isso está intimamente ligado. Realização pessoal e profissional, como é lindo você saber, como você dominar uma área de conhecimento, né? Então, me arrepio até, porque a satisfação não é tanto você... ou não só você está envolvido numa profissão linda e que a gente entende até como a profissão do agora e do futuro, mas é o fato de você saber usar essa riqueza toda a favor da sua clientela, dos seus pacientes, do seu público, né? Para quem você vai prestar esse serviço. Muito bom. Segurança, então você diminui a possibilidade de erro, tá? Trabalhar com o ser humano é muito crítico nesse sentido. É diferente de você ser um administrador, que você vai lá, errou um papel, rasga e faz outro, ou imprime novamente. Com o ser humano, não. Com o ser humano, você errou, as consequências podem ser graves, né? Envolvem vidas, então você precisa ter muita responsabilidade. Essa segurança você tem buscando a competência e especialidade. Crescimento da profissão e a evidência pelas boas práticas. Claro que você, prestando um bom atendimento, você impacta toda uma categoria, né? Você se mantém valorizado, isso reverbera para todos os profissionais, todo o ambiente que você está. Então, queria deixar esse marco. Crescimento da profissão e evidência, fortalecer e agregar valor à sua identidade profissional, já falei, e criar conexões consistentes, é o seu diferencial. Então, especialidade, especial, o que você tem para oferecer que é diferente, que vai acrescentar, né, naquele contexto, naquele campo, naquela equipe, para aquele paciente, o que te faz especial ali? Né? Então, você buscou aquilo, você compôs, você construiu, e isso vai te trazer esse retorno, né? Vai te fazer especial, diferente nesse sentido. Como que a gente está em relação à transmissão dos slides? Eu já estou no de especialidades agora, da terapia ocupacional, especialidade versus especialização. Eu não estou enxergando a apresentação. Está nessa aqui, mesmo. A gente nessa também. mesmo? Mas aí você vai me avisando quando for para passar. Gabi, pode passar, que eu vou passando. Bom. Agora é especialidade versus especialização. Eu já falei bastante, então vou passar rápido aqui. As resoluções do COFITO estabelecem as especialidades, tá ok? E isso permite o quê? Em termos de regimento, que os conselhos regionais passem a fiscalizar as práticas normatizadas, para que a gente mantenha tudo dentro da ética e da deontologia. O que é bom para um é bom para todos. Esse é a frase de efeito, eu acho que eu posso deixar aqui para esse ponto. E também o fato de que nós temos, uma vez que nós temos uma área, um campo profissional delimitado, nós temos como protegê-lo.
Então, a fiscalização atua também no sentido de proteção dos nossos atos privativos, tá? Por isso que vocês veem sempre aí os regionais falando que estão atuando, ou inclusive para vocês denunciarem quando tem alguma outra área profissional invadindo o nosso campo. Então, tudo isso é tratado no mérito jurídico, ou que tem um curso onde profissionais ensinam nossas técnicas, nossos atos privativos para outros profissionais. Então, tudo isso é regulado nesse campo de fiscalização diante dessas resoluções todas que normatizam a nossa prática. Além disso, nós temos acórdãos, que também trazem algumas normatizações, e resoluções também, que também delimitam campo, mas que não são especialidades, são mais para esse fim normativo e regimental mesmo. E a especialização, que é o exemplo que eu dei, que ela até precede uma futura especialidade. Então, por exemplo, eu estou engajado num trabalho onde a gente quer a especialidade de saúde física ou saúde funcional, ou ainda, nos termos mais anteriores, neurotrauma ortopédico. Então, uma hora, isso vai virar uma especialidade, se tudo der certo, e se interinstitucionalmente nós estivermos alinhados para isso. E aí isso faz sentido para mim, por exemplo, Adriano, enquanto terapeuta ocupacional. E aí vai fazer sentido eu ter essa especialidade na minha carteira, não que isso me prive de atuar com a especialização que eu tenho, né? Mas é o passo além que justifica eu me envolver, por exemplo, numa prova e buscar o título, porque aquilo está fazendo sentido para mim. Daí o engajamento pessoal que eu tenho, inclusive, em fazer isso andar logo. Mas vamos lá, só isso daria uma outra aula. Ok? Então, a especialização, ela dá evidência e também expressa a necessidade da sociedade para aquela expertise, e aí a tendência é que isso vire especialidade, se for o caso. Adriano, por que o modelo tal, o método tal não é uma especialidade? Né? A gente vê muita gente reclamando, eu queria que o modelo tal fosse especialidade. Gente, os modelos dentro do raciocínio, eles compõem os recursos, os métodos, desculpa. Por que o método tal, o recurso tal não é especialidade? Eu falei modelo é método. Porque os métodos, eles vão compor o seu raciocínio clínico dentro do campo de especialidade que você está atuando, ok? Então, nesse sentido, eles não são especialidades, eles são métodos ou recursos que compõem a sua prática a partir do momento que você atua em um determinado contexto de especialidade, tá bom? Então, só resumindo aqui rapidamente, que é uma dúvida que todo mundo sempre tem. E olha lá, as especialidades reconhecidas pelo COFITO, acupuntura, contextos hospitalares, contextos sociais, contexto escolar, gerontologia, saúde da família, saúde mental. Está vendo? A gente tem grandes áreas aqui, grandes campos que envolvem aí toda a especificidade inerente a cada campo desse. Além disso, nós temos uma resolução que fala do desporto e paradesporto, regula a nossa prática. Essa é uma felicidade enorme que eu tenho, por conta até de ter uma vivência grande no esporte e ter me envolvido, inclusive, na época das Olimpíadas aqui no Brasil, e ter buscado a terapia ocupacional dentro do paradesporto, inclusive, e aí essa resolução vem para compor aí com esse anseio que nós tínhamos de, olha lá, pessoal, regimentalmente o TO pode compor com essas equipes e tem muito a oferecer. Gente, todas essas resoluções são muito bem elaboradas, estudadas, e elas são diretrizes também. Se você quer saber mais da terapia ocupacional no esporte para desporto, entra na resolução, né, e leia com calma, você vai ver que ela é bem diretriz. E aí, por exemplo, nós temos um acórdão aqui, e fica o recado para os colegas do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que nós estamos à espera desse acórdão revogado aqui, que fala das vestes terapêuticas.
então nada mais justo do que nós termos isso instituído logo, não que impeça a prática dos colegas, inclusive porque os maiores formadores são terapeutas ocupacionais aqui no Brasil sobre isso, mas é um acórdão para vocês entenderem um pouquinho como funciona, que ele está em andamento hoje para vistas nos regionais, parece que já foi feito isso, e agora é só ele voltar dessa revogação inicial que ele teve para passar a compor aí de forma normativa com as nossas práticas. Então, só para vocês entenderem esse processo de construção. Todos os regionais, eles opinam no momento certo, em uma determinada etapa, inclusive para a revisão das resoluções que elas vêm aparecendo. Tive a oportunidade de participar de várias já, e é uma alegria muito grande, enquanto terapeuta ocupacional, enquanto gestor, esse nível de envolvimento, né? Porque é a diferença que a gente faz, é o impacto que a gente causa, é tudo isso que eu mostrei no slide anterior para vocês, na expressão de um documento. Próximo. Então, olha lá. Rapidamente, então, terapia ocupacional em acupuntura, está aqui a resolução, utilizando-se dos conhecimentos resumidamente, tá? Senão não ia dar. Então, eu peguei a essência de cada especialidade, queria deixar para vocês de marcador, né? Mas eu quero que vocês, o que fizer sentido a partir dessa nossa fala, que vocês busquem aí, tentem saber mais, quem está começando, ou quem quiser colaborar, ou fomentem isso nas universidades. Nós temos uma diversidade de campo muito grande, né? Isso tem que ser explorado de forma dimensionalmente proporcional pelas universidades, em termos de projeto de extensão, de trabalho de conclusão de curso, de especializações, como a gente vem conversando bastante, eu, André e Majô. Então, aproveitem aí para se motivarem em relação a isso também. Então, utilizando-se dos conhecimentos filosóficos milenares da medicina tradicional chinesa, como a dualidade do yin-yang, o equilíbrio, os 5 elementos, movimentos, etiopatogenia, assim por diante. Olha que riqueza, né? A gente ter uma especialidade que entra nessa questão do equilíbrio energético, das práticas integrativas, são 29 práticas integrativas hoje que a gente pode atuar, 15 delas normatizadas para a gente pelo COFITO, que a gente pode sair logo de cara se capacitando, vou pautar elas aqui, e está aqui as resoluções, olha só, que vocês encontram um âncora aí para fundamentar aí o envolvimento de vocês e a regulação da prática. Tem 3 resoluções do COFITO, a primeira é essa, 405 de acupuntura, a segunda é a 350 de arte-terapia, e a que fala das 15 práticas, a 491 de 2017, né, que vale a pena ser acessada também. Próximo. No final, tem uma pergunta aqui, eu olhei brevemente, as grandes perguntas eu não estou conseguindo acompanhar, depois você me fala, Gabi. Mas essa eu olhei aqui, no final, gente, eu deixo o link para o site da Política Nacional de Práticas Integrativas, que é apontada no site do COFITO, está lá o link bonitinho para vocês compartilharem, e essa aula já está na mão das meninas do CATO para ser compartilhada também para quem quiser, está autorizadíssimo, tá, Gabi? Olha lá, e aí falando em práticas integrativas, um dado da vida real para vocês, do Conselho Estadual de Saúde, hoje eu tenho lá a coordenação de um grupo, isso foi apresentado hoje de manhã, na reunião das 9 às 11 da manhã, no Conselho Estadual de Saúde de São Paulo, que referencia 645 municípios, né? E que a gente tem uma composição lá de impulsionamento das práticas integrativas, onde nós, aí, terapeutas ocupacionais, estamos inseridos. E aí, para vocês terem uma ideia dos eixos de construção, olha que riqueza esse trabalho, que é a iniciativa da Secretaria Estadual da Saúde. Estratégias Grupo 1, está trabalhando na estratégias que tragam convergência entre gestores e profissionais. É muito legal isso, e São Paulo ele é referência para o Brasil inteiro, pelo tamanho da malha de saúde, de educação, de assistência social. Então, a gente, nada mais justo que a gente encabeçar isso por esse conselho, fico muito feliz por isso, inclusive de compartilhar com vocês. Então, o que a gente viu?
que todas as iniciativas das PICs na rede pública, elas partiam dos profissionais. E aí, como que a gente coloca os gestores no mesmo ideal, entendem? Então, é isso que a gente trabalha nesse grupo 1, estratégias que tragam convergência dos profissionais com os gestores, que o mesmo ideal, a mesma propriedade, vamos dizer, a mesma necessidade que o profissional vê de implementar sua prática com as PICs, seja vista também pelo gestor na hora de estruturar seus programas e serviços. Grupo 2, estratégias para estimular a produção científica sobre PICs. Então, teve um boom de produção, e aí é legal que tem gente da academia envolvida aqui, que ele foi de 2011 a 2014, né? E aí depois a gente vê a diminuição da produção de ciência em PICs de evidência. Então, fica a dica, precisamos implementar trabalhos científicos na temática das PICs. Isso gera impacto também em termos de implementação. Estratégias para alinhamento do Estado e município com a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares da Saúde. Então, a gente tem que aproximar a política nacional dos programas e serviços nos municípios. A Política Nacional de Práticas Integrativas, ela é linda. Vocês podem dar um Google, se vocês quiserem, no próprio site do Ministério da Saúde. Foi uma coisa tão bem elaborada que ela está além de ser só uma política nacional. Acho que ela é um livro de cabeceira para quem é gestor e planeja estrategicamente a introdução das PICs em seus programas e serviços, e também para os profissionais que querem consolidar as suas práticas, não ofertar por ofertar, porque acha que a população ali tem necessidade, mas tornar aquilo maior, né? Lembra que eu falei, só é bom para um quando é bom para todos? Então, ok, aonde que a gente pode multiplicar a sua boa prática dentro dessa rede toda? E grupo 5, rapidamente, estabelecer indicadores de desempenho que mostrem que realmente as PICs elas diminuem o impacto de gastos na atenção básica, diminuem fila, aumenta a efetividade da assistência e tudo mais que a gente tem que corroborar aí com a pertinência das PICs nessa história. Próximo slide. Contextos hospitalares, que eu já falei, né? E aí eu chamo a atenção para a RDC 7. Por que nós não somos obrigatórios nos hospitais e sim somos referenciados só? A obrigatoriedade é de referenciamento, não da presença em si, mas conforme demanda que o hospital tenha para onde encaminhar. Porque hoje nós não temos número de profissional suficiente para que dê conta de, via uma política de saúde, ser obrigatório em tudo. Então, há quem diga que nós atravancaríamos as políticas por conta de não ter o profissional disponível para assumir as vagas de pronto. Isso não é só com a terapia ocupacional, muitas outras categorias passam por isso, e aí tem essa justificativa do próprio pessoal da gestão ministerial, e daí a nossa necessidade iminente de crescimento. Quanto maior nós formos em termos de volume de terapeutas ocupacionais, né? Então, multiplicadores, atuem nesse sentido, tragam alunos para os nossos cursos, todos somos responsáveis, corresponsáveis nisso, porque assim nós aumentamos o impacto da nossa presença e passamos a ser obrigatórios aí nas políticas públicas e todo mundo ganha com isso. Próximo. Contextos sociais, nossa, essa resolução é enorme, gente. E aí eu queria só deixar aqui um marcador. A gente tem o conceito de trabalho em rede, que eu queria evidenciar, é uma coisa muito bonita nesse trabalho de contextos sociais, trabalharmos em rede, análise de contextos, temos um olhar criterioso para as demandas de onde a gente vai propor a nossa prática, então você precisa ter um cuidado de avaliar o contexto, o cenário, para que você possa ali intervir com a sua expertise, né? Projetos de ciência cidadã, eu acho muito legal isso, e é pouco explorado, então eu queria deixar aqui também. E a diversidade, né? A gente entender que se você está em contextos sociais, você precisa olhar para a diversidade, porque
São Paulo é grande, a cidade de São Paulo é grande, as outras cidades são muito grandes, então dentro da cidade você tem várias frentes, várias demandas, é muito diverso o cenário cultural, inclusive. Você imagine isso numa dimensão de 645 municípios, e você imagina isso em termos de Brasil, então, um continente do tamanho do nosso. E daí isso explica também o fato de nós gostarmos tanto de ir para congressos brasileiros e trocar experiências com os colegas, porque é tão rico você ver as soluções, né, culturais, dentro das culturas, para que sejam propostas algumas práticas terapêuticas ocupacionais, e o quanto a gente se enriquece de conhecer isso e poder nos implementarmos e nos enriquecermos para ver aonde que a gente tem aproximação no nosso próprio campo e possa trocar e atuar também. Então, tudo isso compõe em contextos sociais. Isso daria, nossa, cada especialidade dessa daria uma outra aula de 1 hora, no mínimo, tá bom, gente? Próximo. Contexto escolar. Aqui eu queria fazer uma menção honrosa para uma grande colega, Márcia Rezende, que participou aí da construção dessa resolução 500 de contexto escolar, agora fresquinha, de 2018. Ela é uma super engajada na área escolar. E aí eu queria deixar algumas questões aqui de apontamento para esse campo, que vocês podem se aprofundar a partir daqui, que é a questão de consultoria. O terapeuta ocupacional ele tem um olhar tão legal nesse campo que ele nasce consultor nisso, envolvendo aí tanto a educação de currículos para inclusão e a questão até da própria acessibilidade. Então, é tão bonita a nossa prática dentro de contextos escolares, é tão lindo ver Márcia atuando, por exemplo. Eu tenho Patrícia França aqui em São Paulo também. Tem tantos profissionais, se fosse citar aqui, não caberia. Então, fica aí as considerações de uma área muito especial e muito nova de regulamentação nossa. Vamos lá, próxima. Gerontologia. Então, é muito engraçado, né, gente? Questão, quando a gente pensa em vulnerabilidade, em políticas públicas próprias para a geriatria, para a questão desse público, né, idoso, né, onde o terapeuta ocupacional protagoniza, e aí eu também poderia citar aqui colegas maravilhosos que atuam nessa área. Enquanto em países de primeiro mundo, a pessoa se aposenta e vai buscar a morada num local mais harmonioso em termos de clima e vai aproveitar com qualidade de vida, aqui não. O idoso, geralmente, no nosso contexto, na nossa condição social, ainda mais no cenário atual de gestão presidencial, né, onde tudo é muito confuso, obscuro e tende a ser, inclusive, questionado negativamente, e eu assino embaixo, em cada questionamento, é uma bizarrice atrás da outra. Isso impacta também a nossa prática, infelizmente, porque a gente precisa, além de tudo, né, lidar com isso. Então, eu queria deixar um marcador aqui de que, em geriatria e gerontologia, a gente tem uma responsabilidade muito grande, que é trabalhar na dimensão da manutenção dos direitos e da dignidade da vida humana desse contexto, né? E dentro disso, puxando aqui as palavras da minha colega Mônica Stuck, que eu sou fã, a questão da finitude, da perspectiva, entendeu? E de alguns outros colegas aí, além do projeto de vida, o projeto de morte, então desmistificar e buscar ali uma correta postura frente às demandas que a gente tem. Então, tudo isso a gente vê nessa especialidade, a maravilhosa especialidade. Aliás, pelo amor de Deus, né? Assim, eu ficaria aqui falando 3 dias de cada uma. Saúde da família. Então, aqui dentro, as residências multiprofissionais, onde o terapeuta ocupacional também protagoniza, tudo compõe aí dentro, e eu queria deixar
3 pontos fundamentais de entendimento para quem está se aprofundando nessa especialidade, né, onde também nós saímos muito instrumentalizados da academia. Há um tempo atrás, eu diria para vocês com bastante segurança que nós éramos formados para atuação em saúde pública. Hoje não, hoje a coisa já se equivale um pouco mais, tá? Nós temos aí profissionais, jovens empreendedores que eu caio para trás, né? Tanto em termos de evidência da profissão, como em termos de colocação nos campos de prática, que é sensacional de ver. Então, nós perdemos um pouco dessa característica de ter a terapia ocupacional completamente aí voltada para a atuação em saúde pública, e a gente já vai aí para um âmbito de saber jogar com a saúde suplementar muito bem, frente ao nosso valor, e até o menor número de profissionais, saber usar isso a nosso favor, na saúde suplementar, e daí tem gente ganhando muito dinheiro com isso, e trabalhando só de forma judicializada também, isso daria uma outra aula de gestão da profissão, mas ainda assim, gente espetacular indo para o campo da saúde da família, de todos os programas e serviços envolvidos, NASF, CAPES, SER, tudo que compõe aí os programas e serviços que corroboram aí dentro da rede para formação aí, atuação desse profissional. Então, os 3 pontos que eu quero deixar: fluxo, projeto terapêutico singular e matriciamento, tá? Entendendo isso, você consegue ancorar a sua prática, se colocar de forma adequada e agir em consonância com o que o SUS quer da gente, tá bom? E muito mais, né, claro. É só resumidamente. Próximo, por favor, saúde mental. Acho que estou terminando. Aqui um campo onde eu não preciso nem citar, né? Nós somos protagonistas também. Vejo aqui a necessidade de autoconfiança dos nossos profissionais e a necessidade de capacitação para atuação, para a gente tirar o máximo de protagonismo nesse campo, tá? Então, muito pertinente que quem esteja nessa vertente de contexto de saúde mental busque as suas referências e busque pós-graduação nas universidades e busque a especialidade e produza a ciência dentro disso, porque, assim, nós somos imprescindíveis, e dentro disso nós temos as RAPs, né, as redes de atenção psicossociais, CAPs protagonizando dentro disso, como é importante ter profissional dentro do CAPs, e é inadmissível, apesar de existir CAPs sem terapeuta ocupacional, né, nas suas diferentes modalidades. Outro campo, a luta antimanicomial, isso é de todos, tá? Inclusive no lobby político, contra o lobby político que os donos de hospitais fazem, e essa maracutaiada toda que a gente vê. Então, força e saúde para quem está no enfrentamento político dentro da luta antimanicomial. Algumas questões são inegociáveis dentro da nossa profissão, e essa é uma delas, tá? Isso daria uma outra live aqui. E a questão das boas práticas da saúde mental, né? A gente sair do empirismo, ou então de uma abordagem rasa, e ter o sonho mesmo de todos estarem atuando aí no máximo da expertise, da competência e da riqueza que a terapia tem dentro desse contexto. Muito bem, e aí um bonuzinhos para a gente encerrar com chave de ouro, que é decorrente de uma reflexão que eu fiz lá do meu primeiro slide, né? Quando a gente se capacita, nós nos tornamos capazes de fazer boas conexões e tentar pensar qual é o nosso diferencial como categoria, como profissional, e o que nos dá segurança, autoconfiança, propriedade, pertinência, né? Então, eu queria deixar uns pontos aqui. O primeiro deles é competência, como eu falei bastante, dentro disso, habilidades, atitudes e conhecimento, e aí você tem a composição da imagem profissional, a ética e a deontologia também, dentro desse contexto aí da competência. É importante, quem está se formando agora, você vai fazer um juramento em cima do seu código de ética, então, por favor, leia o seu código de ética e leve
para a vida, sabe? Deixa lá no seu serviço, acesse, vai buscar entendimento lá para várias questões, o que pode, o que não pode, a deontologia. Então, tudo isso é base para você. E os profissionais que já estão aí na vida profissional, que também acessaram um pouco, fica a dica, nós precisamos nos comprometer mais em acessar o nosso código de ética e assim nortear as nossas boas práticas. Ele foi muito bem pensado, ele precisa de atualização em alguns pontos já, verdade, mas do jeito que está hoje, ele já serve para a gente manter a terapia ocupacional num nível de valor que seja bom para a categoria e que leve a gente para o crescimento. É para isso que ele existe, né? Para dimensionar as nossas atitudes. A linguagem conjunta enquanto categoria profissional. Isso corrobora com outro ponto que é o associativismo, exemplo aí Abrato, exemplo tantas outras associações. A nossa rede de relacionamento profissional e multiprofissional, então é o que eu falei, você é especialista, você tem especialização, você tem uma expertise, você tem como se identificar dentro de uma reunião como até autoridade no assunto que está sendo abordado, uma vez que você tem a titulação e você carrega o saber dentro de uma determinada área, né? Não que você não tenha aí sempre bastante a aprender, e lembrando que a troca é sempre rica, então ninguém é dono da verdade aqui. É diferente você ter propriedade, saber se expressar de forma construtiva numa determinada área ou contexto, e você se achar o dono da verdade e só o seu olhar está certo, né? E que isso componha com o seu raciocínio clínico, inclusive, que as pessoas te entendam pela beleza da organização que você propõe à sua prática, pela riqueza dessa organização, pela propriedade que você atribui ali ao seu olhar, o seu raciocínio clínico, na dimensão da proposta dos seus objetivos, para que todos saibam de onde vêm as suas condutas, e assim você caminha em direção ao sucesso e ao entendimento dos seus pares, dos seus colegas. Esse, resumidamente, aí é um pouco do raciocínio que eu coloco aqui como importante. Engajamento, a potência e motivação. Nossa, você se especializou ali. Aquilo te dá uma energia tão grande que aquilo direciona o universo para te devolver, entendeu? Porque você tem muito para contribuir. Então, você tem uma potência de dar e receber que ela se amplifica, né? E isso, inclusive, te motiva a continuar caminhando. Então, potência e motivação. Engajamento numa causa. O fato de você estar associado né, dentro da categoria, o fato de você acompanhar a política da profissão, o fato de você ser especialista em uma determinada área, te permite entrar em contato com causas globais, né? E você ter propriedade para colaborar com isso, então, é maravilhoso. É além de você ser o terapeuta ocupacional, a terapeuta ocupacional, e você passa a ser ali fomentador de uma causa com propriedade, e, é claro, a terapia ocupacional brilhando dentro disso, aparecendo através do seu olhar de expertise e do seu engajamento, né? Isso me motiva, isso deve te motivar também. Inteligência emocional e empatia, está terminando. Então, hoje em dia, a gente precisa se administrar. O mundo é muito louco. O que foi essa pandemia? O que é essa pandemia que a gente está passando? Enquanto país de primeiro mundo fala em ondas, aqui a gente tem um tsunami constante, né? São 600, 700 mortes por dia, e é só isso porque é o que o pessoal consegue aferir, entendem? Porque é subnotificado. Então, talvez seja muito mais, e talvez muito mais gente tenha ido por conta dessa doença e a gente não sabe. Mas fato é que você viver em sofrimento, né, e todos nós fazemos parte disso, e ainda temos que dar conta dos nossos pacientes, então haja inteligência emocional para isso, e aí, nesse sentido, a gente se administra a nossa prática para poder fazer algum sentido na vida do outro. Isso aqui daria mais uma aula também. Empatia,
tá? Esquece trabalhar na saúde se você não tem empatia. É muito triste quando eu cruzo com profissionais que não se colocam no lugar do outro ou não estão abertos para troca. Hoje em dia isso não cabe mais, gente. Ou você está aberto, ou vai trabalhar com outra coisa, entende? Porque a complexidade do mundo, a complexidade do olhar sobre o ser humano e a complexidade de entendimento das relações humanas exige que você seja um ser empático. Então, fica essa dica, tem que se organizar para isso. E aí eu queria deixar essa mensagem para vocês. Eu acho que ficamos, então, por aqui. O próximo slide são das referências, pode mudar, pode compartilhar com todos. Aqui tem uma referência legal sobre projeto terapêutico singular e matriciamento, referencial nacional de honorários terapêuticos ocupacionais, código de ética da terapia ocupacional, coletânea da terapia ocupacional que eu tive a honra de organizar e deixei disponível, de produzir com colegas maravilhosos, e deixei disponível no site do CREFITO 3, está lá, cedi os direitos, inclusive para a autarquia, está lá para todo mundo fazer download e poder entrar em contato com as pessoas que me inspiram, estão todas lá, e eu queria ter gás para fazer mais 4 livros, porque, assim, não são só aqueles que me inspiram, eu acho que a gente está num mundo onde a gente busca inspiração todos os dias e, graças a Deus, e espero que vocês tenham também, grandes referências na vida profissional de vocês e que possam se inspirar com elas e também gerar inspiração. E aí eu tenho aqui, então, a referência que eu falei das PICs também, do site do COFITO, que vocês podem entrar. Eu acho que é a parte mais legal do site do COFITO, é essa parte que eles falam das PICs, porque eles conseguiram tratar de forma muito interessante lá, dividir fisioterapia e terapia ocupacional, ficou bem legal mesmo. Entrei hoje para pegar o link, tá para vocês aqui, e, por favor, organização, compartilhem com os colegas, tá bom? Acho que valeu, era o que eu tinha para trazer. Se eu puder auxiliar em alguma dúvida, alguma questão ligada às especialidades, eu posso tratar agora um pouquinho com vocês, e o que eu não souber, prometo ir atrás e me orientar para que eu possa passar para as meninas do Cato, para a universidade, para a faculdade, que a gente vá nos alinhando ao longo do tempo aí. Obrigado, gente, pela atenção de todos. Muito obrigada, a gente que agradece. Tem várias perguntas aqui, aí eu vou fazendo, tá? Uma hora, Carol... hein? Você viu como eu fui pontual, hein? Estrelinha para mim. Difícil isso acontecer. Vamos lá. É bem pontual mesmo. A Carol perguntou, tem muita demanda para TO em cuidados paliativos? Gente, cuidados paliativos, legal essa pergunta. É só vocês acessarem lá o trabalho da Marísia com os alunos, com os projetos de extensão. Ela está hoje, essa semana, eu acho, no CREFITO 4, falando disso, inclusive. Assim, é um dos temas da vez. Eu acho que a pandemia... a terapia ocupacional já vinha protagonizando por intermédio da TOSP, tá? Com o trabalho da AID no Instituto da Criança, aqui em São Paulo, com o trabalho da Marisa, com o trabalho da Monique Stuck no HC, isso só para citar alguns colegas aqui de São Paulo, tantos outros no Brasil, ainda mais com as práticas integrativas, nossa senhora, que compõem muito bem com esse contexto. Eu acho que é a bola da vez. A pandemia ela despertou a todos para a questão da finitude, da vulnerabilidade, do quanto nós somos frágeis, e para como a gente deve lidar com a morte, né? Dentro disso, e também com a organização para a morte, como que a gente analisa isso do ponto de vista terapêutico ocupacional. Então, eu acho que todos que querem se envolver em contextos hospitalares precisam ter a competência para saber atuar em cuidados paliativos. E uma vez que tem demanda para contextos hospitalares, vai com tudo para
cuidados paliativos, porque você vai saber se diferenciar na equipe. É complicado, né? Você ter um paciente que, do ponto de vista médico, seja sedado e achar que aquilo resolve o problema, né? Na verdade, o ser humano tem uma dimensão muito maior. Daí a beleza, inclusive as residências multiprofissionais, o pessoal do... Assim, nossa, são tantos serviços de excelência aqui no estado de São Paulo que prestam, assim, que são referência em cuidados paliativos. Eu nem saberia apontar todos aqui, mas muita gente atuando nessa prática e muito campo para a gente abrir ainda. Muitas equipes para nós colaborarmos, entendem? Muitas equipes para nós mostrarmos que a terapia ocupacional faz sentido ali e é importante você ter um terapeuta ocupacional presente. A Priscila perguntou, com tantas vagas abertas, a que você atribui vários cursos de TO fechando? Ah, nossa, isso daí daria uma outra live, gente. Priscila, entenda o seguinte, você está no imaginário social é uma coisa, né? Então, eu vejo muito, assim, tem várias formas de nós tratarmos essa questão. Eu vou falar rapidamente, mas amanhã às 16 horas eu exploro um pouco mais isso, até para não adiantar um pouco o assunto, mas vai dar para contextualizar melhor. Mas rapidamente a gente pode entender a presença da terapia ocupacional do ponto de vista do imaginário social, né? O quanto nós nos distanciamos ao longo dos anos e o quanto a gente tem que se esforçar para resgatar isso. O fato do amadurecimento da terapia ocupacional, que quando eu te falo que a gente vem adquirindo uma identidade e a gente consegue explicar a terapia ocupacional de forma muito fácil hoje pelo modelo da ocupação humana, pelos papéis ocupacionais e pelo desempenho, em alguns momentos não foi assim. Então, ao longo dos anos, quem é mais velho vai saber o que eu estou falando, eu tenho aí meus 25 anos já de formado, e eu pude acompanhar um pouco isso. Eu me formei, eu não sabia se eu podia falar que a terapia ocupacional era X ou Y, porque era tanta diversidade nos modelos e a falta de um norte. Então, quando a gente tem a ciência ocupacional, a ciência da ocupação humana, sendo estabelecida como norte, e países de expressão de primeiro mundo seguindo, e o Brasil indo nessa caminhada, né, com trabalhos maravilhosos dentro disso. Então, eu acho que isso é muito de um momento recente para cá, em termos de linha de tempo. Então, com certeza, isso ajuda a nós nos colocarmos como categoria, impactar melhor a sociedade, e assim a terapia ocupacional ficar mais conhecida para que nós tenhamos mais alunos em curso, entende? A falta de expressão dentro do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional também, nós sempre fomos menos, e diante disso, é claro, né, que faltou um olhar específico para o marketing da categoria, para o impulsionamento do crescimento da categoria, isso também numa linha de tempo, e é por isso que a gente vai ter essa fala em cima do desmembramento amanhã. Já estou adiantando coisa aqui para vocês. Mas você entende, Priscila, né, que perguntou, eu acho, é muito complexo olhar para isso, porque isso é fruto de um sistema que a gente vem caminhando, inclusive com todos os corresponsáveis, onde eu enxergo que tem luz lá na frente, visto o sucesso hoje, que a gente tem, por exemplo, no número de alunos da própria universidade que ancora esse evento, e do número de alunos de outras universidades que estão se aquecendo, né? Nossa, vocês não sabem o alívio que me dá isso, de ver hoje as classes mais cheias, as pessoas procurando a terapia ocupacional para se graduar, e é iminente a nossa necessidade de crescimento. Então, chegou num ponto, Priscila, que é uma das questões inegociáveis, sabe? A gente está, talvez, no melhor momento para seguir com essa demanda. Para quê? Para que a gente tenha um olhar especial para as questões da terapia ocupacional, inclusive das questões de abertura de curso, que deveriam ser mais cuidadas aí,
e talvez entre pares nós consigamos evoluir melhor nisso. Então, isso daria para a gente conversar 1 hora aqui, mas resumidamente, simplificadamente, é mais ou menos isso. Vem amanhã na palestra das 4, tá bom? Eu vou fazer mais 2 perguntas, porque tem bastante, aí não vai dar para ler Ô, todas. Gabi, o que você filtrar que é pertinente aqui para nossa live, eu tô assim, tenho meia hora com vocês aí numa boa, tá bom? Ah, então tá bom. A Marcele perguntou, eu sou estudante. Rapidinho. Para quem precisar sair, eu vou soltar o link da lista de presença, mas aí quem quiser continuar, puder continuar, a gente vai continuando aqui até responder todas as perguntas. Pode Não falar, sei se Ivani. todas, põe um teto de tempo aí para mim. Se não vira, né? Amanhã a gente está aqui. Vamos seguir mais meia hora. Parabéns mesmo, viu? Parabéns à organização. Foi muito legal a experiência aqui com vocês. Obrigada. A Marcele falou assim, eu sou estudante, mas estou em um grupo de ex-alunos que postam vagas, algumas em home care, que tem como valor por atendimento R$ 32,00 em média. Como reverter essa realidade? Ou essa situação é pontual e não reflete a realidade do restante do país? Olha só, excelente pergunta. Qual o nome dela? Desculpa. Marcele. Marcela, excelente pergunta. Eu acho que a gente tem uma oportunidade, enquanto categoria, de poder escolher, sabe? Então, eu vou te dar um exemplo. Ó. A sua pergunta ela não é pontual, tá? Ela é um alerta. Essa pergunta, vou te falar por quê. Essa semana eu recebi, por exemplo, vou pegar um exemplo recente, mas tem vários, a demanda é grande. Essa semana eu recebi um colega fisioterapeuta, abriu uma clínica grande, tá? E precisava de 3 terapeutas ocupacionais lá. E aí, a hora que eu saí para buscar referências de pessoas que poderiam pactuar com ele lá, poderiam compor com ele, terapeutas ocupacionais, eu me deparei que quem atendia das 10 pessoas que eu acessei, que poderiam estar disponíveis com perfil para ele, das 10 pessoas que eu acessei, a média de pagamento pelo atendimento em clínica, home care, o que seja, era de R$ 90. Então, quem cedeu por menos ali, cedeu por R$ 70. Então, quando você vê um referencial nacional dizendo que você tem um procedimento X, que ele deve ser seguido a norma, porque ele fala em termos de R$ 73, por exemplo, um dos procedimentos lá, isso é realidade para a gente. Então, você não precisa vender a sua prática por menos, porque do seu lado tem gente precisando de você, valorizando por mais. Então, esse colega, ele ralou para negociar com as referências que eu passei, hoje ele tem lá na clínica dele a agenda organizada para terapia ocupacional, mas ele começou querendo pagar R$ 35 e hoje está pagando mais de 70, e essa foi o feedback que eu falei para ele, amigo, esquece, você está falando com terapeuta ocupacional, entendeu? Você não está falando com outra categoria, então é de 70 para cima. O referencial está aqui, ó. Aí passei o link para ele. Então, não é pontual, mas fica de alerta. Sabe, você pode até aceitar entrar num processo se desvalorizando. Por exemplo, atender em home care. Não que você precise, mas construa dentro desse processo o seu valor, tá? Não destoe em relação à sua categoria, porque você não precisa aceitar trabalhar por R$ 35, você pode achar novas oportunidades, basta procurar, busque as referências, vai atrás, porque você encontra, se capacite, entende? E caso você tenha que ceder, que seja muito passageiro e muito pontual para você enquanto profissional. Eu sei que eu estou desvalorizando a minha categoria, eu sei que eu posso, inclusive, ser criticado por isso, ou incorrer
em questões éticas, porque eu estou abaixo do piso do referencial de honorários. Então, que eu saiba me organizar para sair disso também, entende? Porque você permanecer nisso é você ir na contramão do momento em que a gente está com a terapia ocupacional aqui em São Paulo e que, inclusive, está motivando muita gente a vir de outros estados para suprir aí a nossa necessidade de demanda, ok? Então, fica só essa dica. Tudo é processo. Não sei se eu respondi bem. Acho que deu para entender, sim. A Gabi perguntou sobre o processo de julgamento das denúncias, porque ela diz que constantemente ela vê profissionais de outras áreas invadindo a nossa área em palestras. Aí, boa pergunta, e me atinge diretamente, né? E aí, graças a Deus, minha consciência está bem, tranquila, e eu posso te responder com muita propriedade, Gabi. O que me engajou a entrar na política da profissão foi justamente essa questão que você me trouxe. Justamente. Então, o fato da gente ter um canal de denúncia aberto, onde se você se identificar, hoje no CREFITO 3, tá, por exemplo, e acredito que em outros CREFITOs também, porque a gente está muito próximo dos pares hoje, eu conheço cada pessoa dos conselhos que está envolvida aí nas práticas terapêuticas ocupacionais, então eu posso te falar com muita certeza. A parte de nós termos passado muito tempo enquanto profissão meio largados do ponto de vista de fiscalização, eu bato na mesa aqui com você e falo para você assim com muita segurança. Entre em contato com o canal de fiscalização, faça a sua denúncia e se identifique, se você puder, nessa denúncia, porque você vai acompanhar todo o processo de fiscalização em cima do que você denunciou, inclusive para saber se tem mérito ou não. Tenho feito um trabalho incrível, aliás, fiz, agora estou na janela da minha oportunidade, né? Mas fiz um trabalho incrível com o pessoal da neuropsicologia, com Lícia Machado, com as meninas da neuropsicologia, e foi tão rico, e hoje a gente tem, por exemplo, o Conselho de Psicologia em consenso com a gente no Ministério Público contra profissionais que estavam atuando nas nossas searas, né, nos nossos atos privativos. Só para te dar um exemplo, outro exemplo interessante que faz a gente refletir, né, a pronta resposta em cima de um curso que surgiu aí na UFSCar e o quanto a gente se envolveu e vem norteando para que haja o correto entendimento da sociedade para o que é ato privativo e para o que não é, o que é ética, o que não é, aonde que está a responsabilidade dos professores, dos docentes no fomento da pós-graduação, o quanto a gente pode considerar, inclusive, trabalhos ou modelos ou métodos ou recursos que são usados de uma forma específica em outros países e que aqui no Brasil batem de frente com a nossa normativa e com a nossa resolução, e aí você precisa ter um regimento em cima disso e ações em cima disso. Então, claro, esse é um trabalho que ele é diário, que a gente tem que dormir com o olho aberto e um fechado. Todos somos corresponsáveis, então olhou alguma coisa ali que fale, isso aqui é TO, né? Eu trabalho com a Patrícia de Oliveira, maravilhosa, né? Dá uma baita colaborada e é profissional, sabe, formadora, colabora muito e busca a regulação para que a terapia ocupacional seja respeitada dentro disso. Eu podia citar aqui várias áreas. Então, o que acontece? Quando a gente tem a corresponsabilidade dos profissionais, porque eu não consigo estar atento 100% todo o tempo, da mesma forma os fiscais, São Paulo é muito grande, o Brasil é muito grande, as profissões são muito diversas e muita gente querendo capacitar e fomentar, e cursinhos miojo aparecendo. Então, a gente precisa da colaboração de todo mundo. Denunciem, tá? Isso é o que faz a diferença. Gratidão, inclusive, pela pergunta. Eu perguntei mais para todo mundo ficar sabendo. Lembra aquela vez que eu te chamei? Porque eu estava num simpósio com a Ranin, e aí ela tinha visto alguns profissionais
invadindo a nossa área. E a gente denunciou, só que a gente não se identificou, então a gente acabou não vendo como que rolou o processo depois. Então, mas foi aberto e é uma pena. Esse é o ônus de não se identificar. O que eu entendo, e é que até, assim, não é... Eu não estou falando aqui, se você não se identificar, não vai andar. Mas não, vocês foram muito pertinentes e buscaram ali um canal direto que a gente abriu, e é assim mesmo. A gestão ela tem que ser feita horizontalmente, ao meu ver, senão não funciona, né? Mas a partir do momento que você denuncia, vira a discussão dentro do departamento de fiscalização, e aquilo tem que gerar uma resposta para alguém, nem que seja um diretor, entende? Caso o profissional não tenha se identificado. Então, todos acompanham ali. Mas tem serviços que a pessoa está atuando que ela não quer aparecer, porque prego que aparece às vezes é martelado. Então, mesmo não sendo uma prática ideal, e também que a gente não estimula, o fato de você não se identificar, às vezes preserva o seu emprego. Legal, você está trazendo uma demanda, não se identificou, mas vou disparar um fiscal lá, porque onde tem fumaça pode ter fogo. Então, toda a denúncia tem que ser acatada, né? Mas é interessante, vários processos hoje abertos por conta das denúncias, e você fez parte disso, muito bom. Posso fazer um Esse é o comentário caminho. também? Por favor. Eu lembro também que teve um curso de fisioterapia aplicada à tarefa, em que houve uma mobilização muito Esse aí. grande de estudantes, de terapeutas ocupacionais que fizeram pressão para o curso ser cancelado. Então, a sim. gente se empoderar, a gente botar a cara a tapa de verdade é super importante também. Muito, nossa, a pressão Sim. da sociedade, isso, eu lembro que começou a ganhar evidência na mesma tarde, já teve a pauta em reunião de diretoria, e a gente, sabe, acionando as responsabilidades, assim, fez toda a diferença o envolvimento de vocês, foi maravilhoso. E, assim, exige, aí você gera um impacto de responsabilidade, né? Peraí. Então, ok, a coisa tomou uma dimensão, gerou um baita de um desconforto, vamos lá, como que vai ser isso? Quem é responsável por dar uma resposta para a sociedade? É conselho, é universidade, é todo mundo, né? Então, diante disso, esse é o curso da UFSCar que eu citei. É um bom case. Incentivar todo mundo que está aqui a denunciar também quando vir, porque eu sei que isso é uma coisa constante para a gente que é estudante Sim. de TO. E é bizarrice atrás de Porque bizarrice, ajuda gente. e ajuda a preservar a nossa profissão, né? Não Isso é responsabilidade. Vocês vão jurar isso no momento da colação de grau de vocês, né? O fato da responsabilidade técnica, o fato de várias outras responsabilidades que culminam nisso que você falou, Gabi, perfeito. E a última pergunta é da Samantha. Ela fala assim: essas denúncias valem apenas para profissionais que invadem a área do terapeuta ocupacional ou serve também para locais que contratam estagiários de TO, mas na real esses estagiários eles acabam atuando como profissionais formados? Excelente pergunta. Tudo está no escopo da fiscalização, inclusive, Samantha, né? Inclusive, a gente consegue pegar muito estagiário que nem é ligado a universidade nenhuma, que está lá fazendo mão de obra barata, entendem? Sem vínculo com a universidade, sem extensão nenhuma, contrato nenhum. E aí vou mais além, a gente consegue pegar pessoas que estão lá se fazendo de estagiários que nem da saúde são, entendem? Que são, na verdade, falsos profissionais. Então, nossa, sabe, tá tudo certo aqui, maravilha. Não, eu estou com dúvida na vírgula sobre a organização X ou Y em relação a estágio. Você mesmo, estagiário, pode entrar em contato com o seu conselho para saber se está tudo certinho, ou com a sua universidade, antes de sair ofertando sua prática. Então, isso é muito importante. Você tem que entender que você tem que ter tutoria, né? Você tem que ter um professor que assine com você os prontuários.
Então, tudo isso está dentro da ética, da deontologia, e a gente tem que reger. Independente do momento em que nós estejamos, ofertou prática de alguma forma, está dentro da normativa e sim, pode ser denunciado e tem que ser bem normatizado. Eu acho que a gente protege a nossa profissão e valoriza também, inclusive, as universidades nos seus campos de estágio, na medida em que a gente tem a garantia das boas práticas. É mais ou menos assim, todo mundo em consonância para fazer sentido na vida do aluno e da sociedade. Acho que foram essas as perguntas. Agora só tem elogio, muita gente elogiando. Obrigado, gente. Muito obrigada. Valeu. Assim, é de coração, eu sou apaixonado pela Andréia, pela Majô. O trabalho delas eu acho incrível e vou elogiar sempre 1000 vezes, se puder. O carinho que elas têm comigo, então, assim, eu tento retribuir, assim, podem me chamar, podem me envolver. A experiência que eu tenho com os alunos que saem da graduação de vocês é a melhor possível, e isso é retrato dentro de São Paulo, né? E é só gratidão que eu tenho por vocês. Eu acho que eu sempre aprendo mais do que eu compartilho, né? Como dizem alguns pensadores. E eu que agradeço, Gabi. Muito bom. Obrigada, Adriano. Gente, até amanhã. O Adriano está de volta amanhã, para quem gostou. A gente vai falar um pouquinho. Quem tiver paciência. A gente vai falar de algumas questões políticas da nossa profissão, discutir um pouquinho alguns temas. O Adriano vai dar uma aula sobre desmembramento, sim ou não. A gente vai refletir sobre isso. Amanhã vai ter também o movimento estudantil de TO. Então vai ser bem legal. Espero todos vocês amanhã. Sucesso, gente. Obrigada Até amanhã. Muito obrigada. Obrigada, Adriano. Valeu, André. Valeu, Majô. Falamos juntas. Obrigada, meninas. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Tá, gente, obrigada. Até Não amanhã. esqueçam de preencher o forms. Gabi, Ana, Janinho, pessoal do Cato, parabéns, viu? Nossa, vocês arrasaram, arrasaram. Eu sei que vocês estavam super nervosos, estavam tensos, mas olha, vocês tiraram de letra. Parabéns, parabéns. Orgulhosa desse centro acadêmico. Não é à toa que tem o nome da Andréia, né, gente? Não é à toa, não é à toa. Obrigada, Bro. Parabéns. Parabéns. Eu vou sair que eu vou lá pro teleatendimento, mas aí se precisarem de alguma coisa, estamos por aí. Até amanhã. Vai lá, Pro. Até amanhã. Até amanhã. Beijo. Beijo, Pro. Beijo. Até amanhã, meninas. Até, Pro.